Viralizou nas redes sociais esta decisão aqui do plenário ali do STF, né? A gente viu que alguns dias atrás o ministro Cássio Nunes Marques já tinha decidido contrário ao habeas corpus que dava um salvo-conduto ao Jair Messias Bolsonaro para que ele não fosse preso, e aí o STF decidiu ontem também, no dia 17 de maio, por unanimidade, por 10 votos a 0, eu vou explicar por que 10 e não 11, já adianto para vocês que é bem simples, né? Como o ministro Alexandre de Moraes era diretamente ali o indivíduo, em tese, que seria beneficiado pela decisão desse habeas corpus, já que o habeas corpus era supostamente contra decisões dele, ele decidiu se declarar ali não apto a votar, né? Ele decidiu se afastar da votação, mas mesmo assim, até o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, votaram favoráveis ali a não aceitar do pedido de habeas corpus em defesa ali prévia do Jair Messias Bolsonaro. Muita gente está trazendo a justificativa aqui de que o pedido não foi aceito porque o autor do pedido teria sido um advogado chamado Djalma Lacerda e que ele não faz parte da equipe técnica que estaria ali no entorno do clã Bolsonaro e do próprio Jair Messias Bolsonaro nesses casos. Só que o Nunes Marques deixou claro que a situação não se pauta meramente por isso. Ele deixou evidente que não viu nenhum ato de ilegalidade cometido pelo ministro Alexandre de Moraes no decorrer do processo. Vamos ler um trecho da matéria que está aqui, ó. STF nega por unanimidade salvo-conduto contra a prisão de Bolsonaro. Material publicado no UOL, assinado pelo Kaique Alencar e pela Ana Sati. O STF negou por unanimidade um pedido de salvo-conduto para evitar uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, por tentativa de golpe de Estado. O que aconteceu? Os ministros acompanharam o relator do caso, Cássio Nunes Marques, e só Alexandre de Moraes não votou. Ele se declarou impedido, já que a ação envolve decisão dele no inquérito dos atos golpistas do 8 de janeiro. O autor do pedido é o advogado que não faz parte da equipe de defesa do ex-presidente. Além de blindagem preventiva, Djalma Lacerda também queria o fim das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado entre os anos de 2022 e 2023. Só que tem outro ponto aqui, inclusive, né, que desconstrói qualquer alegação ali apontada pelo Djalma Lacerda, que é o seguinte, ó. Mendonça e Nunes Marques, indicados por Bolsonaro à corte, rejeitaram o pedido. O relator do caso, Nunes Marques, já havia negado a ação em decisão democrática. À época, ele avaliou que não havia qualquer ilegalidade evidente, ou seja, nada que o ministro Alexandre de Moraes teria feito era ilegal ou fora do padrão técnico da jurisprudência do judiciário, especificamente ligado à corte do STF, e na investigação contra o Bolsonaro, que justificasse um habeas corpus. O advogado autor do salvo-conduto recorreu e o caso foi submetido ao plenário virtual, que aí a gente já viu, a votação foi 10 a 0. Carlito, qualquer um do povo pode fazer isso? O Djalma Lacerda poderia ter feito isso aí, mesmo sem autorização da defesa do Bolsonaro? Poderia, mas normalmente esses advogados fazem isso para que se tenha ali, de alguma maneira, o benefício que chame a sua atenção. Por quê? Ontem saiu a informação, inclusive na coluna da Bela Megali, que a Polícia Federal identificou, tá aqui, ó, identificou imagens inéditas das vendas ilegais das joias roubadas pelo Bolsonaro do Estado brasileiro e encontrou também uma nova pessoa nestas imagens. Ao saber disso, os bolsonaristas se desesperaram e começaram uma operação ali para tentar identificar quem seria esta outra pessoa. O motivo? Provavelmente trocar mensagens para que a pessoa negue, para que a pessoa tente blindar o Bolsonaro. Só que não vai conseguir, porque além de já ter robustez na quantidade de provas que se tem sobre o envolvimento do Bolsonaro no crime do roubo das joias e que a ação agiu não só ali violando os artigos de crime de peculato, crime de descaminho, crime de contrabando, mas também se enquadra ali no crime que estabelece a Lei 12.850 de 2013, que fala sobre crime de organização criminosa, que é o que foi montado ali para que o Estado brasileiro fosse vilipendiado, fosse surrupiado, fosse roubado em uma linguagem bem popular. E ontem também uma decisão que viralizou nas redes sociais foi a soltura do ex-assessor do Bolsonaro, o Marcelo Câmara, que além de fazer parte ali dos diálogos da trama golpista com o Mauro César Cid, tinha como uma de suas atribuições fazer a vigilância e o acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes para que, caso o golpe fosse consumado, o ministro Alexandre de Moraes fosse prontamente preso pelos golpistas. E aí a matéria publicada aqui no G1, assinado pela Andréa Sadi, no blog dela, traz o seguinte:
PGR diz que investigação sobre tentativa de golpe está em via de conclusão. Então, para quem achava que não se teria ali um prazo, que não aconteceria nada sobre as investigações do golpe de Estado, lembre que esse caso aqui é outro, não é o caso das joias não, tá? Eu estou falando de outro caso. A expectativa é que se conclua tudo até julho. E aí se apresenta a denúncia formalmente, o STF inicia o julgamento, que culminará, escrevam com o que eu estou dizendo para vocês aqui, que culminará com o pedido de prisão do Jair Messias Bolsonaro.